Fala rapaziada, fala galera, fala pessoal, meninos e meninas, alunos e alunas de todo o Brasil, sejam bem-vindos de volta ao seu curso intensivo Uma Vaga é Minha para o concurso da PRF. Espero que vocês estejam aí, espero não, eu tenho certeza que vocês estão aí firmes e fortes, sangue nos olhos, para a gente poder efetivar a sua vaga, efetivar a sua aprovação, beleza? Então vamos dar sequência às nossas aulas de Geopolítica Brasileira, que é esse conteúdo que, junto com a história da PRF, vão aí ser uma novidade na prova da PRF, tá? E dando sequência, nós vamos falar sobre o módulo 3, nós já falamos no módulo 1 sobre o que é uma nação, o que é um Estado, como se organiza politicamente o Estado brasileiro. Falamos também ainda no módulo 1 sobre a distribuição, no módulo 2, né? Não, módulo 1 sobre a distribuição, sobre a divisão interregional do trabalho da produção. Falamos no módulo 2 sobre a distribuição populacional, né? E a questão da migração. E agora, no módulo 3, nós vamos continuar as análises geopolíticas, as análises de geopolítica sobre o território brasileiro, né? As estratégicas brasileiras em relação ao seu desenvolvimento material e cultural. Vamos falar agora no módulo 3 sobre a evolução da estrutura fundiária e problemas demográficos no campo. Olha aí, ó, analisamos o que é o conceito de Estado, o que é o conceito de nação, como se organiza politicamente o país, falamos da questão da industrialização, da urbanização, das grandes metrópoles, da população, da migração, e agora a gente vai tratar do problema do campo. O problema do campo, que também traz atualidades importantes, tá? Nessa questão aqui, ó, de estrutura fundiária e problemas demográficos no campo, acende aí também a lanterna vermelha. Acende a lanterna vermelha. Isso é passível de cair questão, sim. É a atualidade, nós temos vários conflitos no campo. Nós temos vários conflitos entre grileiros e indígenas, por exemplo, estourando o tempo todo aí na televisão. E aí nós vamos entender o que está acontecendo nessa aula, sobre as estratégias políticas, sobre a questão fundiária no país. Beleza? Sou o professor Guilherme, ok? Guilherme Sarmento, vilaçar@gmail.com. Você pode ir lá tirar qualquer dúvida que você queira, tá? Vamos lá. Beleza? Beleza, vamos lá. Evolução da estrutura fundiária na agricultura. O que é isso, professor? O que é a estrutura fundiária de um país? A estrutura fundiária de um país é como esse país ele organiza as unidades de produção no campo. Como que essa estrutura está organizada? Isso é a estrutura fundiária de um país. Nesse primeiro momento nós vamos falar de agricultura, né? A agricultura não é só plantar, é extrair também, mas basicamente na questão da produção de alimentos, de commodities, de matéria-prima. Tá? Então a estrutura fundiária do país, no caso aqui específico a agricultura, né? Evolução da estrutura fundiária à agricultura, vamos falar sobre isso. Mas o que é a estrutura fundiária? A estrutura fundiária de um país é a forma como as unidades rurais elas estão distribuídas na área rural, ok? Como elas estão distribuídas. Os países desenvolvidos, por exemplo, os países desenvolvidos, eles apresentam normalmente, basicamente, uma estrutura fundiária organizada com preferência, privilegiando as pequenas e médias propriedades, ok? Normalmente apresentam uma estrutura fundiária com predomínio de pequenas e médias propriedades, tá? Policultoras, né, de produção
múltipla, não monoculturas, policulturas, distribuídas ali no território rural. Tá? Então, o que é a estrutura fundiária de um país? É como essas unidades produtivas estão distribuídas. Tá? No caso, basicamente, normalmente, nos países desenvolvidos, essa estrutura fundiária, ela predominam as pequenas e médias propriedades rurais. No caso dos países subdesenvolvidos, o Brasil já não é mais um país subdesenvolvido, né? Já está aí nessa transição, não sei como é que vai ser daqui para frente, mas está nessa transição, mas basicamente, historicamente, foi durante muito tempo. O Brasil, hoje é classificado como emergente, né? Ele apresenta uma estrutura fundiária que é aquela estrutura fundiária que normalmente nós verificamos nos países subdesenvolvidos, com o predomínio de grandes latifúndios concentrados nas mãos de poucos proprietários. Então, essa é a característica da estrutura fundiária brasileira. Guarda esse nome, concentração. Se lá nas outras unidades você guardou, memorizou o nome desigualdade, aqui você vai guardar o nome concentração. A estrutura fundiária brasileira apresenta como característica predomínio de grandes latifúndios concentrados nas mãos de poucos proprietários. Isso produz desigualdade também, ok? Então a estrutura fundiária brasileira também apresenta desigualdade, principalmente nessa relação de quem tem e quem não tem um pedaço de terra. Surgindo daí, dessa questão, surgindo dessa estratégia política e econômica, diversos problemas no campo. Nós vamos ver aí que dentro desse aspecto, dentro dessa característica de grandes latifúndios concentrados nas mãos de poucos proprietários, você verifica aí dois grupos, né? O grupo do agronegócio e o grupo da produção familiar, né? Da agricultura familiar. Tá? Vamos chegar lá. Então, beleza. Já nos países subdesenvolvidos, apresentam um predomínio de grandes propriedades, concentradas nas mãos de poucos latifundiários. Tá? Portanto, a estrutura fundiária se relaciona com as questões estratégicas da terra. Tudo bem? Beleza. Historicamente, o Brasil desenvolveu uma estrutura fundiária com predomínio nas grandes latifúndios. Isso desde sempre. Desde a chegada dos portugueses, você tem aí o desenvolvimento das capitanias hereditárias, que concentrava grandes extensões de terra nas mãos de um donatário, passando aí pelos engenhos de açúcar, certo? Eram grandes latifúndios monocultores, passando pelo café, também eram grandes latifúndios, né? Concentrados nas mãos de poucos proprietários, tá? Até você chegar aí na chamada Revolução Verde, a Lei de Terras de 1850, também concentrava terras nas mãos de poucos. Por quê? Porque a Lei de Terras de 1850, ela dizia o seguinte, ela dizia que somente o governo brasileiro, somente o Estado brasileiro podia vender as terras devolutas. Que são terras devolutas, são terras de ninguém, são terras do Estado, terras que não têm escritura, terras sem dono. E para vender, quem é que comprava? Quem tinha dinheiro para comprar. O imigrante que vinha da Europa tinha dinheiro? Não. O escravo recém-liberto tinha dinheiro para comprar? Não. Quem é que comprava? Os grandes proprietários que tinham dinheiro. Certo? Então você vê aí, desde a capitania hereditária, passando pelos engenhos de açúcar, passando pelo café, passando pela lei de 1850, lei de terras, você tem aí uma estratégia política de concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Beleza? Beleza. A lógica permanece a mesma nos dias atuais, tá? Principalmente após a chamada Revolução Verde, né? Que foi uma geopolítica, os Estados Unidos aí incentivando países
do terceiro mundo a mecanizar a sua agricultura, né? A trazer novas práticas agrícolas que pudessem duplicar, triplicar a produção. Tá? A Revolução Verde, ela num primeiro momento, ela atinge o objetivo dela, que é diminuir a fome no mundo, né? Mas aí depois de um momento, você tem aí trazendo uma série de polêmicas e problemas ambientais, tanto relacionado com produção em larga escala no campo, como essas outras práticas, tá? Agrícolas usando produtos químicos, sementes alteradas geneticamente, etc, etc. Beleza? Então, você tem a chamada Revolução Verde mantendo o país como agro, na divisão internacional do trabalho, como agroexportador, tá? De commodities. Beleza? A concentração fundiária é, portanto, a característica histórica da estrutura fundiária brasileira, gerando como consequência enormes problemas sociais e ambientais. Tá? Problemas sociais, desemprego no campo, por exemplo, desvalorização dos salários, né? Problemas ambientais, devastação, a expansão agrícola, por exemplo, ela está indo da fronteira agrícola, o gado, por exemplo, está indo para o norte, né? Então você tem uma série de problemas ambientais e uma série de problemas sociais também nessa estrutura fundiária brasileira, que tem como estratégia desde sempre a concentração, portanto a desigualdade. Beleza? Beleza. Aulão. Vamos que vamos, tá? E aí, pessoal, essa estrutura apresenta duas facetas, como eu disse para vocês. O agronegócio, que é subsidiado pelo Estado, que é mecanizado, que apresenta uma estrutura de monocultura, de exportação em larga escala, tá? Sendo responsável aí por 25% do PIB, é importantíssimo. A gente não pode desmerecer a importância do agronegócio. Só que dentro da estratégia política e econômica dos governos, existe um predomínio dessa área em detrimento de outras, como por exemplo a agricultura familiar. Não há equilíbrio, percebe? Não há equilíbrio. Você tem aí o Estado privilegiando o agronegócio em detrimento da agricultura familiar. Então o agronegócio, que é subsidiado, mecanizado, com monocultura de exportação em larga escala, são responsáveis por 25% do PIB. Não é pouca coisa não. Até um comercial na Globo, né? O agro é pop. É isso aí. Com destaque para a soja transgenicamente alterada, porque ela é uma produção tradicional do sul, né? Lá do clima subtropical. E aí, para ela se adaptar ao clima do centro-oeste, ela foi alterada geneticamente, para se adaptar lá, beleza? Então, com destaque para a soja transgenicamente modificada, destaque para o milho, para a cana, tá? Isso aí, açúcar e etanol, os chineses compram muito. São Paulo está sendo um grande produtor, tá? E o feijão, com expansão da fronteira agrícola do centro-oeste para o nordeste, tá? E aí você tem um outro aspecto, no caso do agronegócio, expandindo aí para o nordeste, e na pecuária expandindo para o norte, tá? E você tem um outro aspecto, que são os pequenos produtores da agricultura familiar. Não confundir pequenos agricultores da agricultura familiar com agricultura pobre de subsistência. Não é isso. Você tem diversas gradações dentro dessa agricultura familiar. Beleza? O que a gente quer discutir aqui é o seguinte: você tem esses dois aspectos, sendo que um aspecto ele é mais privilegiado pelo Estado do que o outro aspecto, gerando consequências sociais, gerando consequências ambientais. Então a estratégia política econômica, geopolítica aí, que nós podemos analisar, é uma estrutura fundiária que, no caso brasileiro, concentra na propriedade na mão de poucos, e que você tem duas facetas no campo, sendo que uma, a do agronegócio, é a privilegiada pelo Estado, tá? Então não confundir com a agricultura de subsistência pobre.
Tá? Essa agricultura familiar, ela é responsável por 65% dos alimentos no mercado interno. Olha a importância. É importante. Então, é uma questão de você reformular a estratégia apenas. Tá? Dos alimentos no mercado interno, que muitas vezes são preteridos pelos governos em razão do agronegócio, pressionados por grandes fazendeiros a vender suas terras. Tá? Em muitos casos, agricultores sem terra, agricultores pobres, sem terra, sem emprego, tá? Que vai alimentar o quê? Vai alimentar as tensões no campo. A gente viu aí a questão dos conflitos, que a gente vai ver inclusive mais na frente agora, na questão do norte, que isso é uma atualidade, que isso pode cair na sua prova. A gente também tem a questão aí das tensões no campo relacionadas a isso, com o empobrecimento dos pequenos agricultores, com a falta de emprego de terras para os pequenos agricultores, originando o quê? Tensões nesse campo. O movimento dos sem terra, por exemplo, certo? Que objetivam aí, buscam que a reforma agrária, que seria a reforma agrária, né? É você equilibrar aí esse jogo, né? Você distribuir de forma mais igual o território agrícola. Beleza? Tudo certinho até aqui? Vamos seguir? Vamos seguir. Tá? Vamos falar agora sobre a pecuária e atualidades. Evolução da estrutura fundiária, pecuária e atualidades. Qual o problema da pecuária no Brasil? Para começar, ela segue a lógica das grandes propriedades. Tá? A pecuária no Brasil ela é extensiva, ela não é intensiva. Você não tem um confinamento no gado, você tem ele lá pastando ao ar livre. Tem lá ele lá pastando em diversos, né, ao ar livre, solto por aí. Ou seja, para a produção extensiva, você precisa de muita terra para virar pasto. Esse é o grande problema. Tá? E o Brasil ele é o maior mercado comercial, é o maior comércio de gado do Brasil. Tá? Destaque para o gado e aves. É o maior rebanho comercial do mundo. É o maior rebanho comercial do mundo. Com destaque para gado e aves. Ok? Só que é de cultura extensiva, pessoal, e ela requer enormes áreas naturais para pastoreio, o que vem gerando preocupações ambientais, tá? Vem suscitando preocupações ambientais, porque essa fronteira aí ela está móvel e ela está se expandindo para o norte, para áreas de floresta amazônica. Então o grande problema aí é o desmatamento. Para você fazer o quê? Para você formar os pastos, os grandes pastos, porque a pecuária brasileira é extensiva, ela não é intensiva. Beleza? Deu para sacar a diferença? Ok. De cultura extensiva, requer enormes, já falei aqui, o que vem gerando preocupações ambientais por conta da franca expansão das fronteiras em direção ao norte em áreas florestais da Amazônia, desmatando a floresta e causando problemas de erosão no solo por conta do pastoreio. O gado vai lá pisando tudo, vai causando esse problema também de erosão do solo. Beleza? Tranquilo. No momento atual, tá? Vamos discutir aí essa concentração fundiária, essa estrutura fundiária no norte, tá? No momento atual, e aí você acende a sua lâmpada vermelha aí, grifa de roxo, de preto, de sangue, grifa de como você quiser, mas preste atenção nisso aí, tá? Tá rolando agora no norte essa concentração fundiária e ela está envolvendo a grilagem profissional, beleza? Porque ali no norte você tem grandes áreas, você tem municípios de tamanho de estados, com tamanho de estados, você tem município com tamanho de estado ali. Por exemplo, Altamira, São Félix do Xingu, são regiões enormes, municípios com tamanho de estados, de países até. Isso facilita a ação dos grileiros. Só que o grileiro, naquela época lá colonial, e depois no século XIX, era um grileiro lá que colocava, por isso que se chama grilo, né? O grileiro, botava lá a documentação para mofar lá com os grilos, para ficar amarelado, todo picotado. Aqui é um sistema de grilagem profissional, é um ciclo de corrupção, guarda isso aí, tá?
você tem agora, na questão da concentração fundiária do norte, na estrutura fundiária indo para o norte, você tem um problema da grilagem profissional que se vale de um sistema de corrupção, de um ciclo de corrupção, que vai desde desmatamento, essa terra é minha. O que os caras fazem? Os caras desmatam as árvores menores, que não podem ser visualizadas pelos satélites, os satélites pegam só as maiores. Então eles já lucram aí, porque eles vendem essa madeira. Tá? Depois você tem queimada, derrubada das outras árvores, madeira, queimada, para você fazer pasto para gado, aí você vende gado, aí você ainda vai no cartório, aí você ainda vai no CAR, por exemplo, depois eu coloco lá, não cheguei a colocar aqui não, né? Para mostrar que você está fazendo uso social do solo, né? Porque toda terra ela tem um uso social, no caso da agricultura é comida, então você botou gado lá, você está cumprindo um papel social, aí você pega esse registro aí, e aí no cartório, você fala assim, essa posse é minha, eu quero a escritura. Aí o cara fala, não, isso aí é terra devoluta, é do governo. Dinheirinho, quanto é que tá? Escritura. Então, grilagem profissional, participando de um grande ciclo de corrupção para se apossar na terra e entrando em conflito com os indígenas, pessoal. Isso é atualíssimo. Beleza? Acende sua lanterna vermelha aí, tá? Facilitando a ação de grileiros profissionais em cadeia de corrupção para a posse das terras devolutas, tá? Você já sabe que é terra devoluta, terra de ninguém, terra do Estado, tá? De ninguém não, é nosso, do Estado. Já que o Exército, ele não faz uma ocupação efetiva dessas áreas, tá? O Exército, ele não faz uma ocupação efetiva dessas áreas, são áreas enormes, né? Facilita aí a ação desses grileiros profissionais. Isso vem gerando tensões profundas no campo, está descambando em violências bizarras, está descambando em genocídios indígenas, isso aí. Isso é grave, é bem grave, e isso aí pode cair na sua prova, tá? Com regular situação de violência contra tribos indígenas em terras demarcadas, ok? Como as terras do povo Urueuauau e o povo Caripuna, no norte de Rondônia, ok? A cadeia de corrupção envolve desde desmatamentos ilegais, com vendas ilegais de madeira, queima da mata para pastoreio de gado, e aí vende o gado também, provou a função social da terra, vende o gado. Beleza? E comercializa a terra também, essa terra ela vai passando, vira uma especulação, passa a terra para um, que passa para outro, que volta para o outro. Você vai lavando dinheiro também. Então os caras lucram em todas as áreas, na madeira, no gado e na terra. E ainda diz que a posse é dele. E na venda, né? Na terra. Na venda da terra. Tá? Com lucros em todas essas atividades. Falsificação de documentos em cartório para comprovar a escritura das terras. Beleza? Então, pessoal, dessa aula, você tem que guardar que a estrutura fundiária é a forma como o país organiza o seu campo, certo? Como vão estar organizadas essas estruturas agrícolas, essas unidades de produção. No caso do Brasil, a estrutura fundiária, ela é historicamente uma estrutura que privilegia grandes latifúndios, tá? Nas mãos de poucos proprietários, concentradas nas mãos de poucos proprietários, tá? E aí você tem aí o agronegócio, você tem aí a agricultura familiar, privilegia-se o agronegócio está expandindo sua fronteira para o Nordeste, está expandindo sua fronteira para o Norte com a pecuária, que é o maior rebanho comercial do mundo, só que é extensivo, não é intensivo, então requer aí grandes áreas para pastoreio desse gado. Beleza? Um mapazinho como não podia deixar de ser, como não podia faltar, tá? Aqui tem outras, aqui ó, soja no Mato Grosso, café em Minas Gerais,
Cana em São Paulo, como eu falei, a China compra dessa dos caras, tá? Milho, como eu falei também, ali no Paraná. Carne bovina no Mato Grosso do Sul, ok? Beleza, pessoal? E aqui uma fronteira agrícola, a expansão, tá? Anos 90 e 2000, expansão baseada em ganhos de eficiência e produtividade, escala e grande demanda, tá? Então você tem, ó, do sul para o centro-oeste, expandindo essa fronteira agrícola, e aqui a pecuária indo para Rondônia, tá vendo aqui, ó, onde tem os conflitos, onde eu mostrei para vocês, ó, aqui, ó, tá? Onde tá vendo o conflito com indígenas. E também você tem uma expansão aí da soja para o Nordeste, ó, Maranhão. Beleza, pessoal? Suave? Tranquilo? Vamos em frente que atrás vem gente. Aula show de bola, é ou não é? Tranquilinha, fácil, é só estudar. Estrutura fundiária vai analisar as estratégias políticas no campo. No caso do Brasil, ela é uma estratégia concentrada nas mãos de poucos proprietários, suscitando aí conflitos sociais, problemas ambientais. Conflitos sociais você tem desde essa expansão aí, desde pequenos proprietários sem terra, né, e sem emprego, formando o MST, né, até os conflitos do gado e de grileiros, né, profissionais lá com os indígenas. Beleza, pessoal? Suave, tranquilão. Vamos chegando aí ao final de mais um módulo e vamos agora para o quarto módulo, beleza? Eu quero que vocês continuem aí focando, foco, força e fé. Até mais!